galera, dando sequência a nossas videoaulas aí sobre Bootstrap, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com Bootstrap 4, tá? A última versão dele agora, na verdade é a 4.1, tá? Então hoje a ideia é o quê? É começar a entender como que funciona o framework, como que funciona, como eu disse, como funciona o motor do Bootstrap. Muitas vezes no projeto você não usa todas as soluções do Bootstrap, mas usa o motor dele. E o que é o motor? É isso que eu vou apresentar hoje, é o conceito de container, linhas, colunas, tá? Então hoje o meu foco vai estar nisso, tá? Então eu vou mostrar para vocês, eu vou usar aqui até o Excel para ajudar eu a dar uma elucidada em tudo isso, beleza? Então, bora lá, vamos lá. Feito isso, então aqui estamos no Bootstrap, certo? No site novamente do Bootstrap, onde é o nosso sempre Kickstarter, para aqueles curiosos que gostam de ler. Tem gente que gosta de ler. O bom caminho, né, para você se desenvolver no Bootstrap é sempre clicar aqui no botãozinho começar e fazer uma leitura calma, tranquila da documentação do Bootstrap. Galera, é uma documentação muito rica, tá? É uma documentação muito válida. Até mesmo ele fala aqui do Meta Viewport, tá? Ele fala que se você quiser tirar maior proveito do seu documento Bootstrap, use dessa forma o meta dado, tá? Então ele fala assim, meta tag responsiva, Bootstrap tem uma abordagem mobile first, ou seja, você programa primeiro pensando no celular, no mobile, e depois você vai para telas grandes. Não é igual você pensava, pequeno gafanhoto. É sempre pensando primeiro na disposição mobile para depois a disposição PC. Então, ele tem uma abordagem mobile first, uma estratégia que otimizamos o código para dispositivos móveis primeiro, e então é que começamos a pensar na media query de aparelhos maiores. Então vocês podem vir aqui, dar um copyzinho aqui, na verdade é o processo ideal. Aí vocês vão lá no seu projetinho de ontem, tá? Vocês percebam que o Media Viewport daqui está um pouquinho diferente, então vocês podem vir aqui e trocá-lo pelo Media Viewport do Bootstrap. Vamos lá de novo para o nosso amiguinho Bootstrap, e aí ele tem uma série de coisas bem legais. Então ele tem onde você fala do download, você tem os conteúdos existentes, né, o porquê de cada arquivo, o que está incluído em cada arquivo, tá? Lembra que eu falei para vocês, tem um arquivo descompactado e compactado, ambos são iguais. Mas Adriano, então por que você usa o não compactado? Calma, chega lá, nós vamos chegar lá, fiquem tranquilos, relaxem. Então você também tem a questão dos browsers e dispositivos que têm suporte, tá? Então hoje a maioria dos browsers suporta ele, inclusive os famigerados MacBooks, tá? E iPhones, ou como eu não gosto de iPhone, mas vamos lá. Então você tem toda essa gama, mas eu não vou me prender à documentação agora não, vamos a conceitos. Então quando eu falo conceitos não é um negócio muito legal, e aí eu trouxe esse carinha, o Excel, para nos ajudar. O Bootstrap ele trabalha com 3 conceitos básicos, 3, tá? Ele trabalha com o conceito de container, o conceito de row e o conceito de call, tá? Container nada mais nada menos que é a janela aonde todos os componentes do Bootstrap serão organizados. Então é como esses componentes serão organizados na sua tela. Ele analisa o tamanho da sua tela e organiza esses componentes ali dentro. Aí o segundo conceito, e muito importante, que é os rows, ou seja, as linhas. É
que componente e que linha vai estar, por que vai estar e como vai estar. E o componente mais fantástico, que é o componente col, que são as colunas. Vamos deixar isso mais claro para vocês. Imagine aqui que é uma tela, tá? O Bootstrap ele trabalha com o conceito de 12 colunas. Guardem isso para vocês. 12 colunas. Seria a mesma coisa de eu vir aqui, colocar o número 1 e sair puxando aqui até 12. Isso daqui seria as 12 colunas da nossa tela. E todo o conteúdo é organizado e distribuído dentro dessas 12 colunas. E aonde entra a minha container nessa história? A minha container, imagine que isso seja o seu monitor. Então, aqui nós teríamos a container. Deixa eu pintar aqui numa corzinha bem clarinha aqui. E aí eu vou pintar aqui também e falar que esse cara é o nosso container. Container. Poxa, Adriano, mas o que é o container? O container ele trabalha de duas formas. O Bootstrap ele prevê dois tipos de container. A container comum, tá? Que é essa que eu acabei de pôr aqui. E também ele tem eu vou pôr aqui, ó, ponto container. Por que ponto container? Ele é uma classe do Bootstrap, tá? Literalmente é uma classe Bootstrap onde você controla a sua tela. Então, ponto container, e você também tem a ponto container, ponto container fluid, tá? Ou seja, uma container fluida. Se você quer desenvolver um projeto que rode perfeitamente no celular, no tablet, no seu notebook, no seu computador e até mesmo na TV de altas polegadas com alta definição, aconselha-se usar o Container Fluid. Mas qual que é a diferença dos dois? Basicamente assim, quando usamos container, ele deixa por padrão uma borda no seu projeto. Ele deixa um pequeno espaço em seu projeto. Ele deixa uma borda branca na direita e na esquerda do seu projeto. Ele não usa 100% do seu navegador. E quando eu uso Container Fluid, eu realmente uso 100% da tela. Eu uso de ponta a ponta. Eu uso a mesma coisa de eu pegar a div, porque na verdade o Bootstrap trabalha em cima de divs, pegar essa div que está essa class container e falar assim, ó, width 100%. E na ponto container eu falo assim, width 90%, vou deixar 5% para a direita, 5% para a esquerda, de margem, tá? De margem. Quero margem no meu projeto, container. Quero 100% da tela, container fluid. Então, esse cara aqui é a nossa container, ou container fluid. Isso daí é uma explicação muito grosseira do jeito que eu estou falando, tá? Mas a ideia aqui não é se aprofundar. Quer se aprofundar? Bora para a documentação. Segundo conceito muito importante, o Bootstrap ele analisa todos os elementos dele, das 12 colunas, por linha. Por linha. E como que funciona essa organização? Sempre dentro de uma container, eu vou pôr justamente dessa forma, tá? Sempre dentro, deixa eu até pôr aqui, ó, inserir. Esse desenho meu aqui vai ficar para prosperidade. Sempre esse desenho meu, sempre a container, ela é o nosso elemento mãe, ou seja, é o elemento no qual vai agrupar todos os outros elementos. Então funciona assim, quando for declarar mais elementos, a container é a primeira e todo o resto segue ela, né? Então o próximo elemento que nós iremos analisar aqui, eu vou pôr um azul um pouquinho mais escuro, esse aqui vai ficar legal, é o nosso row, e o row é nada mais nada menos que a nossa linha. Seria a mesma coisa que eu falar assim, ó, nessa linha aqui eu vou distribuir elementos da seguinte forma. Vale ressaltar que linha não tem altura, tá? A altura que determina é o conteúdo de vocês, tá? Então eu tenho uma linha, tá? Então dentro de uma
container ou container fluid, eu tenho linhas. Galera, muito importante, isso gera muita confusão. Eu nunca, quando desnecessário, eu declaro várias containers. Pode acontecer num projeto, por exemplo, eu começo meu projeto onde eu tenho um menu com um banner muito bonito e aí eu tenho uma container fluid. E no decorrer do projeto eu preciso da borda e aí eu passo por uma container comum. Aí sim você declara várias divs container, 1, 2, 3, 4, quer ver? Deixa eu buscar um exemplo aqui para vocês, para elucidar um pouquinho mais. Deixa eu ver se está carregando aqui. Aqui é um projeto que está em desenvolvimento meu mesmo, tá? Então ele tem aqui, ele é baseado em Bootstrap, né? Aí vocês vão falar, nossa, é baseado em Bootstrap. Sim, é baseado em Bootstrap, não tem muito cara de Bootstrap, tem N recursos envolvidos nesse site, mas olha que legal, aqui eu estou usando container fluid aqui no começo e do nada eu vou para uma container comum para ficar mais elucidado para vocês. Então eu estou numa container comum, olha, uma container comum, volto para uma container fluid, mas olha só, é a necessidade do projeto. Isso pode ocorrer com vocês? Com certeza. Com certeza. Até para o projeto ficar mais bonito, vocês podem fazer uso deste recurso. Mas, sem isso, fora isso, é desnecessário. Tá ok? E aí, nós vamos para o último conceito, que é o conceito de colors. Deixa eu fazer assim. As colunas, eu não vou pôr muita cor, não. Eu vou pôr aqui uma cor aqui, mas eu não vou pintar. Tá? Eu vou só para elucidar. Então vocês têm o conceito de code, tá? E aí, como eu disse, são 12 colunas. Guardem isso para vocês. Toda linha pode ter apenas 12 colunas. Poxa, Adriano, errei. Declarei 13 colunas. O que o Bootstrap faz? Ele quebra, tá? Ele joga para baixo, tá? Ele vai dar erro, tá? Ah, mas é erro de programação? Não, é erro de semântica. A semântica do Bootstrap é para 12 colunas e nada mais que isso. Beleza? Então, eu venho aqui e declaro quantas colunas que eu quero. Mas olha só que legal, galerinha. O Bootstrap, ele é feito do conceito First Mobile. Ou seja, eu primeiro programo para o celular, para o aplicativo móvel, para depois para os dispositivos grandes. Então eu tenho que pensar assim, ó, existem diferenças na hora de declarar isso. E olha só, você tem que pensar assim, ó, se ele é First Mobile, eu tenho que pensar primeiro nas colunas no mobile, depois eu posso pensar nas colunas no tablet, por fim, eu posso pensar nas colunas das telas médias. O que é uma tela média, tá, galera? Vale ser bem claro. O que é uma coluna média? Uma tela média é do seu notebook. 1366 por 768 de resolução é considerado uma tela média. Tela grande, tá? Tela grande é os HD ou Full HD, 1920 pontos por 1920 pontos por 1080 pontos. Exemplo, o monitor que eu estou usando aqui, ele é isso, na verdade ele é um Full HD. O HD é 1080 pontos por 720, tá? Não, então ele é uma Full HD. Aí você tem possibilidade de tela grande. E ainda o Bootstrap também te dá a possibilidade de tela extra grande, que é hoje as 4K, tá? Ainda não caiu muito na graça nossa, mas mesmo porque nós não temos tecnologia para isso, mas tem essa possibilidade. Mas eu paro por aqui, tá? Qual que é a diferença desses caras aqui? Então toda vez que eu for montar um layout para o mobile, eu declaro lá uma div. Lembre-se que essa é sempre co-div, né? Tem tudo dentro de uma div. Então, o mobile eu declaro somente .co. Ou seja, eu declaro .co tracinho, né? Tracinho, opa, aqui, falha técnica.
.com tracinho. E por que esse tracinho? É para indicar quantas colunas eu quero usar. Por exemplo, eu quero que o meu conteúdo ocupe 6 colunas no mobile. Então, com 6. Ah, eu quero que ele ocupe 12. 12 aqui, tá? Do tablet, então, .com tracinho sm tracinho 6, por exemplo. Eu quero que no tablet seja 6 colunas. SM é de small, tá? Então, por isso, do Bootstrap usa essa nomenclatura. Galera, o inglês predomina ainda, mesmo que a nossa documentação seja em português, o inglês domina. E nas telas médias, com tracinho MD e a quantidade. E por fim, na grande, com tracinho LG, tracinho 2, por exemplo. O LG é muito pouco usado. Eu, particularmente, não uso. Eu uso só o MD, o SM e o de celular. Vamos ver isso na prática? Na prática, rapidão, eu vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code, nosso projetinho aqui, tá? E eu venho aqui, ó. Primeiro, galera, tudo isso que eu vou fazer aqui, eu estou usando o Emmet, tá? Coisa de preguiçoso. Emmet. Então, vou usar uma div container fluid, tá? Uma div container fluid, ou seja, uma div fluida, beleza? Dentro dela, eu vou criar uma linha, certo? Olha só que massa o pensamento. Eu quero o seguinte, eu quero que no meu celular ele ocupe 100% da tela e na minha tela média, que é a tela que eu estou usando aqui, apesar de eu estar usando um monitor Full HD, se eu declarar só TMD, ele vai assumir como MD, tá? Ó, você não precisa ficar fazendo tela grande e tal, só se o seu projeto necessitar isso. Eu particularmente não uso. Então vamos imaginar assim, ó. Eu vou fazer assim, ó, div. Primeiro eu penso no celular. O celular eu quero que ele ocupe 100% da tela. No tablet, com SM, eu quero que ele ocupe metade da tela. 6 colunas, 6, 6, 12, metade. Por fim, e eu quero que nessa tela minha aqui, que ela tem resolução média, eu quero que ela ocupe 4 colunas. 4, 4, 12, ou seja, eu consigo colocar 3 vezes o conteúdo. Está aqui declarado. Vou colocar um loren aqui só para ficar elucidado, tá? Se eu tenho na minha tela média um MD4, ele vai aparecer só 1/4 da tela, né? Então, a hora que eu venho aqui, ó, F5, olha lá que legal, ele pegou 1/4 da tela, exatamente 1/4 da tela. Poxa, Adriano, e se tivesse mais conteúdo? Eu quero pôr 3 colunas, por exemplo, né? Eu posso tranquilamente vir aqui, ó, e se eu tenho 1/4 da tela, não, falei errado, 1/3, Adriano, presta atenção no que você está fazendo, 1/3, então, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 vezes esse cara, né? E vamos lá para o nosso navegador, ele já consumiu 3 vezes, tá? Aí isso funcionando no tablet, no celular. Cara, vocês têm o debugador do navegador, é só apertar F12 para quem está usando o Google Chrome. Ele abre o navegador, automaticamente no meu aqui ele já entrou como celular, ele simula um iPhone, tá? E olha só, ele já empilhou o conteúdo um embaixo do outro. Se eu for para um tablet, bem que o iPad Pro, cara, ele é Full HD, ele vai pegar a resolução mais top que tem no mundo. Mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar daqui e vamos pegar o meu navegador, vamos cortar ele assim, vai ficar meio estranho para vocês, mas olha lá, ó, conforme ele vai se adaptando, ó, ele entrou no modo tablet, tá vendo que ele virou 2 colunas e até o celular, até ele virar celular e ficar apenas uma. Galera, espero que tenham gostado. Estudem um pouquinho esse conceito, brinquem um pouquinho. Na próxima aula que a gente se vê, eu vou ensinar um pouquinho sobre as classes de cores, alinhamento de texto, margem, tá? Até mais, galera, e até a próxima.